Olá, sou Magdala de Montserrat, sou narradora oficial do canal Atípico Cotidiano. Hoje estaremos falando sobre os atletas medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta ou compartilhe os nossos vídeos, para continuar recebendo os nossos conteúdos. Após a nossa vinheta, vamos para o vídeo de hoje. Os recordes de ouros e de medalhas levaram o Brasil ao 12º lugar no quadro de classificação das Olimpíadas de 2020. Essa foi a melhor posição do Brasil nos Jogos Olímpicos de todos os tempos, um ponto acima do 13º conquistado no Rio de Janeiro, em 2016. Em Tóquio, a delegação brasileira igualou a marca recorde de 7 medalhas de ouro, a mesma de 5 anos atrás, e conquistou 6 medalhas de prata e 8 de bronze. O total de 21 pódios em uma só edição também é um recorde entre as participações brasileiras em Olimpíadas. Agora vamos conhecer os medalhistas olímpicos brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Medalhas de bronze. Maíra Aguiar. Judô. Maíra Aguiar da Silva, nascida em Porto Alegre, é uma judoca medalha de bronze em 3 Olimpíadas consecutivas, 2012 em Londres, 2016 no Rio de Janeiro e 2020 em Tóquio. É a primeira atleta feminina brasileira a ganhar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. Daniel Cargnin. Judô. Daniel Borges Cargnin, nascido em Porto Alegre, é um judoca e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na categoria meio leve até 66 quilos. Fernando Scheffer. Natação. Fernando Scheffer nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. É nadador, medalhista de bronze na prova dos 200 metros livres nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Bruno Fratos. Natação. Bruno Giuseppe Fratos nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. É um nadador, medalhista olímpico. Nos Jogos de 2020, em Tóquio, conquistou a medalha de bronze nos 50 metros livre, tornando-se o nadador mais velho a conquistar pela primeira vez uma medalha olímpica. Laura Pigossi e Luísa Stefani. Tênis. Laura Pigossi nasceu em São Paulo, é tenista medalhista olímpica. Luísa Stefani também nasceu em São Paulo, é tenista medalhista olímpica especialista em duplas. Em Tóquio 2020, essas duas medalhistas conquistaram o bronze, garantindo a primeira medalha da história do tênis brasileiro em Jogos Olímpicos. Abner Teixeira. Boxe. Abner Teixeira nasceu em Osasco, São Paulo, é um boxeador e competiu na categoria peso pesado dos homens nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Alisson dos Santos. Atletismo. Alisson dos Santos nasceu em São Joaquim da Barra, é atleta olímpico medalhista nos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de 2020, e é o terceiro melhor atleta brasileiro da história da prova. Thiago Braz. Atletismo. Thiago Braz, nascido em Marília, no estado de São Paulo, é atleta medalhista olímpico, especializado no salto com vara. É o atual recordista olímpico, é um dos 9 atletas no mundo que saltaram acima dos 6 metros de altura. Medalhas de prata. Kelvin Hoffler. Skate. Kelvin Hoffler nasceu em Guarujá, no Rio de Janeiro. É um atleta medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, tendo sido a primeira medalha do Brasil no evento. Raíssa Leal. Skate. Raíssa Leal nasceu e mora em Imperatriz, no Maranhão. É atleta medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020. É popularmente chamada de Fadinha do Skate. Ganhou esse apelido após ter seu vídeo viralizado na internet aos 8 anos de idade, fazendo manobras de skate fantasiada de fada. Pedro Barros. Skate. Pedro Barros nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, é atleta medalhista olímpico, e é uma promessa de medalhas para os próximos Jogos. Bia Ferreira. Boxe. Beatriz Ferreira nasceu em Salvador, na Bahia, é uma boxeadora brasileira medalhista nas Olimpíadas de Tóquio. Bia Ferreira é filha do boxeador bicampeão brasileiro e tricampeão baiano nos pesos galo e super galo Raimundo Oliveira Ferreira, o Sergipe. Seu pai foi o seu grande incentivador e seu primeiro treinador. Seleção Brasileira Feminina de Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei foi medalhista olímpica pela quinta vez em edições de Jogos Olímpicos. Foi também a primeira vez que o time brasileiro ficou com a prata. O Brasil tem ainda 2 ouros, em Pequim 2008 e Londres 2012, além de 2 bronze. Medalhas de ouro. Ítalo Ferreira. Surf. Ítalo Ferreira nasceu em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, é um surfista medalhista brasileiro. Em Tóquio 2020, sagrou-se o primeiro campeão olímpico brasileiro na história do surf. Rebeca Andrade. Ginástica feminina. Ouro e prata em Tóquio. Rebeca Andrade nasceu em Guarulhos, em São Paulo, é ginasta artística, campeã olímpica, que compete pelo Clube de Regatas do Flamengo. Fez história nos Jogos Olímpicos de 2020, tornando-se a primeira ginasta brasileira a ser campeã olímpica e a primeira atleta do Brasil a ganhar 2 medalhas numa mesma edição das Olimpíadas. Além de ser também a primeira latino-americana que se sagrou medalhista e campeã olímpica na ginástica artística feminina. Martine Grael e Caena Kunze. Vela. Martine Grael nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Caena Kunze nasceu em São Paulo. Ambas são bicampeãs olímpicas e campeãs mundial de iatismo. Ana Marcela Cunha, maratona aquática. Ana Marcela Cunha nasceu em Salvador, na Bahia, é uma nadadora brasileira, campeã olímpica, que compete em provas de maratona aquática. Sagrou-se campeã olímpica, ao vencer a maratona aquática nas águas da Baía de Tóquio. É considerada uma das maiores maratonistas aquáticas da história. Isaquias Queiroz. Canoagem. Isaquias Queiroz nasceu em Ubaitaba, na Bahia. É canoísta brasileiro, atleta do Clube de Regatas do Flamengo. Sua melhor conquista foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na canoa individual. Outras conquistas foram 3 medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Prata na canoa individual, bronze na canoa individual C200 e prata na canoa de dupla. Isaquias se tornou, portanto, o primeiro atleta brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Herbert Conceição. Boxe. Herbert Conceição nasceu em Salvador, na Bahia, é boxeador brasileiro e campeão olímpico. O baiano ganhou a final por nocaute após perder 2 primeiros assaltos. Seleção Brasileira Olímpica de Futebol. A Seleção Brasileira de Futebol Olímpico fez um jogo duro contra a Espanha, mas venceu por 2-1 na prorrogação e conquistou o 2º ouro olímpico seguido. O selecionado brasileiro terminou a sua participação na Olimpíada de Tóquio como campeão invicto. Espero que tenham gostado. Obrigado por nos assistir, até o próximo vídeo do canal Atípico Cotidiano. Até lá!